Porque esta obra, meus irmãos, esta obra, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, todos trabalham para ela. Porque os fiéis vão vir para ela. Onde eles estiverem, eles vão vir para essa obra. Eles vão reconhecer o fiel. O infiel não. Ele vai continuar... Prepare-se para mergulhar no submundo sombrio da seita cristã Maranata. Uma organização que se esconde sob a luz da fé, mas opera nas sombras do controle. Por trás de uma fachada de igreja, se esconde a seita cristã mais perigosa do Espírito Santo. Aliás, de Espírito Santo não tem nada, apenas o endereço. Vamos assistir à declaração mais polêmica do fundador da Maranata, Gedel Tigueiros, que faleceu em julho de 2025. Antes de apresentar o vídeo farei uma breve introdução. Se você estuda religião, é teólogo ou pastor de alguma igreja séria, certamente vai duvidar da veracidade do vídeo. Mas se você foi ou é membro de qualquer outra seita, especialmente adventista, mormons, testemunhas de Jeová, CCB, Deus é amor, ficará ainda mais impactado. A maneira de manipular e aprisionar fiéis é a mesma. Somos a obra revelada, a remanescente, todos os demais homens religiosos virão para nosso meio, porque nós temos a verdade, Deus nos revelou uma obra e quem não aceitar o convite perderá a salvação e será lançado no inferno com o diabo e seus anjos. Faço um alerta, o vídeo possui apenas uma edição, que foi a retirada do fundo musical por questões de direitos autorais. Então, não pense que eu usei inteligência artificial ou alterei o contexto. Se acredita que meu trabalho é importante, por favor, inscreva-se agora. E principalmente, ative as notificações. O YouTube tem me alertado que vocês não estão fazendo isso. Por essa razão, meus conteúdos não estão sendo entregues, o que prejudica o desempenho do canal. Por favor, faça isso. Eu preciso de você. Avalie a possibilidade de se tornar membro do canal ou de adquirir nossas camisetas e canecas. Os links estão disponíveis nos comentários. Eu sei que você será impactado com o conteúdo que está prestes a assistir. Por isso, vamos rever o que é uma seita e qual o perigo em fazer parte delas. Enquanto teólogos se dedicam a estudar profundamente doutrinas e heresias para classificar uma organização como seita, eu te ensino de uma forma muito simples, sem rodeios e até sem precisar ler a Bíblia. E por que eu faço isso? Porque quando abri este canal, meu objetivo foi alertar especialmente as pessoas com pouco conhecimento bíblico. Por entender que são as presas mais fáceis dos empresários do ramo de seitas. Muito embora, pessoas com profundo conhecimento bíblico também possam cair nessa armadilha. Mas o fato é que pretendo que meus conteúdos cheguem aos mais diversos níveis intelectuais. Independentemente do credo e da idade. Identificar uma seita, de acordo com a teologia, exigiria anos de estudo das mais diversas doutrinas e heresias. Além disso, os cristãos de modo geral, costumam classificar como seita, qualquer organização que pregue algo diferente de sua fé, o que não faz o menor sentido. E por que não faz sentido? Porque os cristãos possuem uma visão limitada. Acreditam que somente serão salvos aqueles que praticam o cristianismo. Eu te digo, isso é um grave erro. Outras religiões também podem contribuir para o seu melhoramento espiritual, moral e ético. Contudo, nenhuma religião pode mudar seus defeitos, a não ser você mesmo. Lembre-se, você é autor da própria história e não adianta achar culpados por seus fracassos pessoais. Em outras palavras, a religião não te salva. No entanto, também há seitas em outros grupos religiosos. E isso não se deve ao fato de crer ou não em Deus. O próprio Cristo nunca obrigou que alguém o seguisse, mas exigiu fidelidade dos que o acompanharam. Há uma passagem onde os discípulos tentam coibir que um sacerdote removesse um espírito que perturbava um homem. Jesus teria os repreendido, tendo declarado que quem não é contra nós é por nós. Muitos cristãos repetem esse versículo sem a menor ideia que isso representa. Aquele sacerdote possuía habilidade para lidar com espíritos, mesmo não seguindo a Jesus. Isso representa as religiões espíritas, que de fato não seguem a Jesus de acordo com a visão cristã. Entretanto, isso não significa que não possam atuar para o bem do homem. E como disse, também há seitas em outros grupos religiosos. Por exemplo, eu conheço dezenas de terreiros de candomblé e de umbanda que são seitas perigosíssimas.
Mas isso não acontece por praticarem uma fé diferente, e sim porque aprisionam seus fiéis. Muitos filhos de santos são forçados a permanecer ligados a determinadas casas de axé, sob ameaças e chantagens. É muito comum, nesse meio, os iniciantes gastarem fortunas em trabalhos espirituais que nunca foram realizados, ou que foram executados por sacerdotes que os mantêm sob domínio, impedindo que o fiel deixe o terreiro, os chamados assentamentos. Se você acredita no Cristo como Salvador, saiba que sua mensagem foi o amor ao próximo, algo muito distante daquilo que é pregado no altar das seitas. Se eu não lhe alertar sobre isso, você jamais entenderá o vídeo a seguir. Então preste atenção em cada detalhe, eles são importantes para você e sua família. Como eu dizia, o conceito adotado aqui no canal para identificar uma seita é tão simples, que qualquer pessoa é capaz de compreender. Com ou sem estudo, pobre ou rico e em qualquer nível da sociedade. Então aprenda comigo e grave esta mensagem. Todo sistema que aprisiona fiéis é uma seita. Repetindo. Todo sistema que aprisiona fiéis é uma seita. Todo sistema que aprisiona fiéis é uma seita. Geralmente, essa prisão tem um propósito: cobrar dízimo ou explorar sua mão de obra voluntária. Se você entender isso, será capaz de identificar qualquer seita em qualquer religião do mundo. Vou repetir mais uma vez: todo sistema que aprisiona fiéis é uma seita. Alguns exemplos simples: se o seu pastor exige o pagamento de dízimo sob justificativa de ser salvo, exige trabalhos voluntários, presença constante nos cultos e reuniões. Afirma que somente ali existe salvação, ou que ele recebeu alguma revelação exclusiva, tenha certeza de que você está aprisionado numa seita perigosa. A Maranata é classificada como seita porque aprisiona seus fiéis. Os membros são adestrados a não faltar aos cultos, numa dedicação total, e lá dentro, essa heresia até tem um nome. Obra como forma de vida, que é o dever de viver para a instituição de domingo a domingo. Os que se rebelam contra o sistema são rotulados como doentes espirituais. Acusados de estarem contaminados com a tal síndrome da queda espiritual, uma outra heresia com nome e sobrenome. Uma forma eficiente de manter os fiéis alienados. Então agora, você está preparado para assistir à declaração de Gedel Tigueiros, fundador da seita cristã Maranata. Meus irmãos, filho único. Essa obra é filho único. Porque não conhecer essa obra, não amar essa obra como filho único, ele vai cair com o ministério de Eli. Porque esta obra, meus irmãos, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, todos trabalham para ela. Porque os fiéis vão vir para ela. Onde eles estiverem, eles vão vir para essa obra, eles vão recolher o fiel. O infiel não. Ele vai continuar, é meia sola mesmo, e vai embora. Agora, a obra, meus irmãos, é filho único. É filho único. Eu sempre conto uma experiência, e eu vou contar para terminar aqui, uma experiência sofrida, sentida, doída. A esposa tinha estado em Portugal, num seminário nosso, lá da obra. Alegria, e ela começou a falar da obra. Eduardo, a obra. Eduardo, você precisa conhecer, você não podia ter deixado de ver. Aí começou a falar do que ela ouviu, as mensagens, ele chegou em casa, como eu gosto, não, Zé Eduardo, e a obra, e um pouco, eles foram para o quarto, ela continuou falando da obra, e ele dormiu. Meus irmãos, a nossa preocupação, toda a nossa preocupação, tudo que nós falamos, tudo que nós vivemos, é a obra. Samuel, meu filho, como você é querido. Essa obra é assim, como essa obra é querida. Almoçamos a obra, jantamos a obra, dormimos a obra, madrugamos a obra, acordamos a obra, trabalhamos. A obra está no nosso coração. Quando não é assim, não é a obra. É uma religião. É uma religião. E a religião ela vai acabar na sua vida. Mas a obra é filho único. É aquilo que nós temos todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivemos. Meus irmãos, nós não temos outro lugar para ir. Não há um outro lugar para nós. Esta é a obra do Espírito. Pelo que eu dei ao Senhor todos os dias, enquanto Ele viver. Se você já foi prisioneiro em alguma seita, certamente já ouviu uma mensagem similar.
O que acabamos de assistir é uma narrativa exclusivista, onde Gedel Tigueiros tenta convencer os fiéis de que somente aquele grupo alcançou de Deus a verdadeira mensagem de salvação para a humanidade. Deus nos livre das seitas. Amém.